É, já apertei o play, ó. Vai vir aqui? Tá aparecendo só a cabeça. Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego e o cientista Vinícius falando diretamente do canal Sala da Química. Galerinha, na videoaula de hoje, o que nós vamos fazer, cientista Vinícius? Esquiometria. É isso mesmo, o cientista Vinícius está meio perdido aqui, ó, mas se você tiver perdido igual ele, vou deixar um card aqui em cima para você clicar e assistir a sequência completa de videoaulas de estequiometria. Como é que é o nome do assunto? O nome? Esquiometria. Na videoaula de hoje, galera, sequência de exercícios. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, baixa lá o material e já começa a resolver. Todos preparados para nossa aula de exercícios? Sim. Então vem comigo! Galera, primeira questão, leitura atenta do enunciado. No colesterol, cuja fórmula molecular é C27H46O, a porcentagem de hidrogênio é aproximadamente igual a... E aí a questão deu pra gente as massas molares, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. A alternativa A fala 46%, a alternativa B fala 34%, a letra C 12%, D 1%, e letra E, 62%. Muito bem, meus queridos, essa questão aí relativamente tranquila. Primeiro passo, você vai pegar a fórmula aí molecular do colesterol, que a questão deu. No caso aí, ó, C27H46 e 1 oxigênio. E aí você vai calcular a massa molar dessa substância, a massa da tabela periódica. Lembra que a massa do carbono é 12 vezes 27, mais 46 do hidrogênio, mais 16 do oxigênio. Quando você somar tudo, essa massa molar ela vai dar 386 gramas por mol. Vamos lembrar que esse 386 é a massa molar da substância, a massa total. E de acordo com o que nós já estudamos, eu posso dizer que esses 386 gramas, que é a massa de toda a substância, representam 100% dela. Qual que é a pergunta da questão? A porcentagem de hidrogênio. Então você vai pegar só a massa do hidrogênio aqui, ó, galerinha, que é 46, porque são 46 hidrogênios, e você vai calcular quantos por cento essa massa do hidrogênio representa da massa total. 46 representam quantos por cento de 386? E aí quando você fizer essa regra de 3, o resultado aqui, galera, já é direto, ó, 12%. Então quer dizer que essa substância ela apresenta em sua composição 12% de hidrogênio. Daí a alternativa correta para nós marcarmos é a letra C. Então, ó, primeira questão de boa, tranquilo. Show de bola, galera? Ficou alguma dúvida? Deu para entender legal? Podemos chamar a segunda questão? Na tela. A combustão realizada a altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, causadores de afecções respiratórias. A análise de meio mol de um desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual a sua fórmula molecular? Galerinha, olha só o detalhe dessa questão. Nosso amigo falou aí no enunciado que a análise de meio mol dessa substância, que nós não sabemos qual é, tem 7 gramas de nitrogênio, 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. E a pergunta da questão é qual é a sua fórmula molecular. Vocês lembram que numa das nossas aulas teóricas da estequiometria, eu falei para vocês que a massa molar de uma substância é a massa referente a 1 mol. Nós até vimos isso na questão anterior. Na questão anterior, quando nós calculamos a massa do colesterol, deu 386 gramas por mol. Esse por mol significa a cada 1 mol. Então eu só posso determinar a fórmula da substância para 1 mol dela mesma. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer um ajuste proporcional. Se essas massas que ele me deu na questão são para meio mol, eu vou fazer as massas proporcionais a 1 mol. Como é que vai ficar isso aqui então? Para 1 mol da substância, ao invés de 7 gramas de nitrogênio, eu terei 14. Vocês perceberam que basicamente eu dobrei aqui a massa, não é? De meio, ó, para 1 dobrou, então 7 dobrou, 14. 16 de oxigênio, dobrando, ficaria 32.
Ou seja, para cada 1 mol dessa substância, eu vou ter 14 gramas de nitrogênio e 32 de oxigênio. Agora que eu já tenho as massas referentes a 1 mol da substância, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa massa do nitrogênio e essa massa do oxigênio para número de mols. Lembrem-se que em uma das nossas aulas teóricas, eu expliquei para vocês que esses índices de atomicidade, no caso aqui 27, 46 e 1, eles representam o número de mols de cada elemento para 1 mol da substância. Então olha só, para cada 1 mol de colesterol, eu tenho 27 mols de carbono, 46 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então, se eu pegar esse 1432 e transformar isso para mol, eu já vou estar achando a fórmula molecular da substância. E lembra como a gente faz esse cálculo? Eu vou pegar esse 14 aqui do nitrogênio e vou dividir pela massa do nitrogênio na tabela periódica, que coincidentemente também é 14. Então, se a massa do nitrogênio na tabela periódica é 14, isso aqui vai dar 1 mol de nitrogênio. Da mesma forma, galera, se eu fizer para o oxigênio, ó, o oxigênio, a massa que eu tenho dele aqui é 32. Eu pego esse 32 e divido pela massa do oxigênio na tabela, que é 16, isso aqui vai dar 2 mols de oxigênio. Isso significa que a minha substância ela tem 1 mol de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Ela tem 1 mol de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Olha aí a fórmula do composto surgindo, ó. Fórmula do composto NO2. Se a gente olhar para as alternativas, a gente vai marcar aí, ó, a letra D de dado, não é? Então, uma questão também não tão complicada, bem dentro daquilo que a gente estudou nas nossas aulas teóricas. Vamos chamar a terceira questão agora, hein? Na tela. A fórmula do composto que encerra 28% em massa de ferro, 24% de massa em enxofre e 48% em massa de oxigênio é... E aí a questão deu pra gente as massas, oxigênio 16, enxofre 32, ferro 56, e aí as alternativas, letra E, FeSO4, letra B, Fe2SO4 3, letra C, Fe3O4, letra D, FeSO3 e a alternativa é Fe2S3. Galera, a gente tem aí um clássico exemplo de questão que nos deu a fórmula percentual e tá pedindo pra gente a fórmula mínima ou molecular. Treinamos também bastante esse tipo de conversão. Vamos lembrar como é que faz? Vamos lá. Primeiro detalhe aqui, gente, eu vou pegar as porcentagens de cada um dos elementos que ele deu e considerar como se fossem as massas contidas de cada elemento para 100 gramas da substância. Lembra que a gente está trabalhando com porcentagem. Porcentagem é para um todo de 100 gramas. Como esse composto ele tem 28% em massa de ferro, 28% de ferro é como se ele tivesse 28 gramas de ferro. No caso do enxofre, ele deu pra gente na questão 24% em massa de enxofre, como se fossem 24 gramas. E no caso do oxigênio, ele deu pra gente 48% em massa de oxigênio, como se fossem 48 gramas de oxigênio. Primeiro passo, vamos transformar essas porcentagens, essas massas, em número de mols, dividindo pela massa da tabela periódica. Então, começando aqui pelo ferro. Vou pegar o 28 e vou dividir pela massa da tabela periódica, que é 56. Isso aqui vai dar pra gente, galera, meio mol de ferro. Vou pegar o 24 e dividir pela massa do enxofre na tabela. Isso vai dar pra gente o número de mols do enxofre, que no caso aqui, 0,75. Vou pegar o 48, vou dividir por 16, que é a massa do oxigênio na tabela, e isso aqui vai dar 3 mols de oxigênio. Vocês perceberam que o número de mols, esses valores, não são números inteiros. Quando essa proporção não dá inteira, lembra qual que é a técnica? Pegarmos os 3 valores e dividirmos pelo menor entre eles. O menor entre eles aqui, galera, é 0,5. Então, vou pegar esses 3 valores e dividir pelo menor entre eles para achar a menor proporção inteira. Dividindo aqui o 0,5 por 0,5, isso aqui vai dar 1. Dividindo 0,75 por 0,5, isso aqui vai dar 1,5. E dividindo 3 por 0,5, isso aqui vai dar 6. Mesmo dividindo pelo menor entre eles, essa proporção ainda não deu inteira. E aí, nas nossas aulas teóricas, eu falei para vocês que quando isso acontece,
em 100% dos casos, esse número que insiste em não dar inteiro é um número 0,5. Então, o que você faz com o número 0,5 para transformar ele em uma proporção inteira? Multiplica por 2. Logicamente que você vai multiplicar aqui todos os valores por 2, né? Tudo que você faz com um, você faz com os outros. Então, multiplicando aqui por 2 vai dar 2, multiplicando aqui por 2 vai dar 3 e multiplicando aqui por 2 vai dar 12. Portanto, a minha alternativa correta é a substância que terá 2 ferros, 3 enxofres e 12 oxigênios. Qual é a alternativa que tem essa quantidade aí, galera? Letra B de bola. Vocês estão percebendo que lá na letra B a resposta é Fe2, SO4, 3. Lembra que o número que está fora do parêntese multiplica o que está dentro. Então isso significa que aqui eu tenho 2 ferros, 3 vezes 1, 3 enxofres e 3 vezes 4, 12 oxigênios. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Próxima questão surgindo aí na tela. Gás hidrogênio H2 reage com óxido férrico, Fe2O3, a uma temperatura elevada para formar vapor d'água e ferro. Para produzir 280 gramas de ferro em presença suficiente de hidrogênio, a massa de óxido férrico necessária será... E aí vem os dados aí, massa do hidrogênio, oxigênio e ferro, e a questão deu também pra gente aí a equação já devidamente balanceada. Vem na letra A 150 gramas, letra B 400 gramas, letra C 200, letra D 180 e a alternativa é 160 gramas. Muito bem, galerinha. Para a gente fazer essa questão, vocês perceberam que ele deu pra gente a equação balanceada. Aqui eu coloquei só as duas substâncias que vão interessar para a gente no nosso cálculo estequiométrico. Não coloquei toda a equação. O Fe2O3, que vocês viram na equação que ele deu o balanceamento como 1, e o ferro aqui que ele deu o balanceamento como 2. Então isso significa que a estequiometria aqui, ela é 1 para 2. Para cada 1 mol de Fe2O3 que será consumido, a nossa reação vai produzir 2 mols de ferro. E aí, no primeiro momento, o que você faz? Calcula a massa de 1 mol de Fe2O3, a massa dele pela tabela periódica. Quando você fizer essa continha aqui, o resultado vai dar 160, que é a massa de 2 ferros, 56 vezes 2, mais 16 vezes 3 oxigênios. Do lado direito aqui, galera, nós temos 2 ferros. A massa do ferro é 56 vezes 2 vai dar 112. Então, a estequiometria é: para cada 160 gramas dessa substância, produziremos 112 de ferro. Vocês lembram que a questão falou que quer produzir 280 gramas de ferro? Então, peraí. Se o cara quer produzir 280 gramas de ferro, qual será a massa de Fe2O3 necessária para tal procedimento? E aí, galera, finalizou a questão aqui, você faz a continha, 160 vezes 280 dividido por 112. Quando você fizer esse cálculo, o resultado vai dar 400 gramas. Então, essa é a massa de Fe2O3 que é necessária para produzir 280 gramas de ferro. Daí vocês estão vendo aí nas respostas, que a alternativa na nossa questão, marcaremos a letra B. Tranquilo, gente? Deu para entender tudo? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Quinta questão chegando, enunciado na tela. Um tubo de ensaio contendo certa quantidade de clorato de potássio foi aquecido até a completa decomposição do sal. Sabendo-se que o tubo de ensaio e o clorato de potássio pesaram 22,64 gramas antes do aquecimento e que a diminuição de massa observada foi igual a 0,96 gramas, calcule a massa do tubo de ensaio. Dados: potássio 39, cloro 35,5, oxigênio 16. E aí na sequência vocês viram que ele deu a equação de decomposição do clorato de potássio devidamente balanceada. Então, galera, aí nós já temos uma questão um pouquinho mais elaborada, mas vamos tentar entender essa situação. Você tem aqui um tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio contém o clorato de potássio. O clorato de potássio é um sal, então ele é uma substância sólida. A questão falou pra gente que o peso do clorato de potássio e do tubo de ensaio juntos dá 22,64 gramas. Aí ele falou que vai aquecer este tubo de ensaio
para decompor o clorato de potássio. Essa decomposição vai produzir KCl, que é o cloreto de potássio, e gás oxigênio. Vocês perceberam que o enunciado da questão falou que vai ser observado uma diminuição de massa de 0,96 gramas. Galera, o que significa isso? Olha comigo aqui a reação que a questão deu. Você tem um clorato de potássio, que é um sólido, ele está aqui no recipiente inicial, ele é o reagente. Você tem cloreto de potássio, que é um sólido, ele é um produto da reação, e o oxigênio, que é um gás. Opa! Se essa reação produzir um gás, isso significa que o aquecimento fará o gás oxigênio produzido sair do recipiente. Ele vai ser liberado para o meio externo. Então, essa perda de massa de 0,96 gramas corresponde à quantidade de oxigênio que foi produzido nessa reação. A perda de massa, mesmo a questão não tendo deixado isso claro, foi uma dedução óbvia. Se essa reação produzir um sólido, o sólido não vai sair do recipiente, ele vai permanecer lá. Mas produzir um gás, esse gás produzido vai sair do recipiente. Então, pera lá, se eu sei a quantidade de gás oxigênio que a minha reação produziu, com estequiometria, eu consigo calcular qual a quantidade de clorato de potássio que havia no tubo de ensaio inicialmente. Vamos fazer comigo aqui esse cálculo? Vamos lá, galera. Aqui vocês estão vendo que eu tenho 2 mols de clorato de potássio produzindo 3 mols de oxigênio. Você vai calcular primeiramente a massa do clorato de potássio pela tabela periódica. Aqui a gente tem um potássio, a massa do potássio é 39, cloro 35,5 mais 3 oxigênios. Isso aqui vai dar, galera, 122,5. Como são 2 mols, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes 122,5. Vou deixar assim para você saber que são 2 mols de clorato de potássio. Isso aqui vai produzir 3 mols de oxigênio. A massa do oxigênio é 16, como é o O2 é 32. Então, 3 vezes 32 gramas de oxigênio. Fiz a primeira linha, a linha da estequiometria. Vocês lembram que a questão falou que essa reação vai produzir 0,96 gramas de oxigênio. Se ela produziu 0,96 gramas de oxigênio, qual a massa do clorato de potássio que reagiu, que foi consumida? É o meu X. E aí você vai e faz essa regrinha de 3. Quando você fizer essa conta, o resultado disso aqui vai dar 2,45. Esse X vai dar 2,45 gramas de KClO3. Essa é a massa do clorato de potássio que reagiu. Ô galera, peraí, eu já tenho a massa do clorato de potássio que está dentro desse tubo. E eu também tenho a massa do tubo mais a massa do clorato de potássio. Os dois juntos estão pesando 22,64 gramas. A questão está querendo saber qual é a massa do tubo de ensaio. O que eu faço agora? A diferença. Eu vou pegar a massa do tubo e do clorato juntos e vou subtrair da massa só do clorato. Dessa forma eu terei a massa do tubo de ensaio. Então, voltando aqui para o começo do problema, nós vamos pegar o 22,64, que é a massa total, e vamos subtrair de 2,45 gramas. E o resultado disso, galerinha, vai dar 20,19 gramas. Essa é a massa do tubo de ensaio. Tá aí a resposta da nossa questão de número 5. Entenderam a lógica, galera? Onde é que a parte estequiométrica entrou? Aqui, ó, para eu conseguir determinar qual é a massa do reagente que formou uma certa massa de produto. Tranquilidade? Vamos então agora fazer a leitura da sexta questão, a última do nosso vídeo de hoje. Na tela, a amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Aí vocês viram na sequência que a questão deu a reação pra gente, bonitinho, tudo tranquilo. Se 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio forem misturados,
Então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente: alternativa A, 68, alternativa B, 34, alternativa C, 71, letra D, 36 e letra E, 32. Muito bem, galera, vamos lá entender essa sexta questão. Primeiramente, vocês perceberam que eu passei aqui para o quadro só as substâncias que vão entrar na estequiometria, não coloquei a reação toda, beleza? Até porque ele já deu para a gente a reação balanceada. Então as substâncias envolvidas são o óxido de cálcio, que ele deu a massa desse cara que vai reagir, o cloreto de amônio e a massa de NH3, que é a amônia que vai ser produzida. Primeira linha, vamos fazer a estequiometria em massa dessa reação? Vamos lá então. A massa do óxido de cálcio pela tabela, 40 do cálcio com 16 do oxigênio, isso aqui vai dar 56. Então vou colocar aqui, ó, 56. A massa aqui do cloreto de amônio, tá, galera? Já multiplicado por 2, isso aqui vai dar 107, tá? Massas da tabela. E a massa do NH3 aqui, ó, 17 vezes 2, já bota aqui, ó, 34. Então, a relação de massas das substâncias envolvidas é 56 reage com 107 e produz 34. Vocês lembram que o enunciado da questão falou que vai misturar 112 de óxido de cálcio, 112 desse aqui, com 224 desse. Vamos colocar aqui, ó. A questão vai misturar 112 desse camarada com 224 desse aqui e tá te perguntando qual é a massa de amônia que vai ser formada. Vocês lembram bem desse estilo de exercício, dessa armação aí, dessa regra de 3? Isso aqui, galera, é reagente em excesso. Lembra daquilo que a gente viu na nossa última aula de teoria? Quando a questão te dá a massa dos dois reagentes e ele quer saber a massa só de um produto que vai ser formado, cara, desconfia que ali tem reagente em excesso. Porque não teria necessidade da questão te dar a massa de dois reagentes para pedir a massa de um produto. Não faz sentido. A questão poderia me dar só a massa de um reagente. Então, quando a questão te dá a massa dos dois reagentes pedindo a massa do produto, desconfia que tem excesso. E lembra lá da aula teórica como é que eu ensinei vocês a achar o reagente em excesso? Aquela brincadeirinha lá do mamãe mandou? A gente escolhe um dos dois lados para jogar o x e o reagente em excesso vai ser aquele que o x der menor do que o número que já está aqui. Quando você fizer essa tentativa de jogar o x à esquerda e à direita, quando você jogar o x aqui do lado direito e fizer essa regrinha de 3 aqui, ó, 112 vezes 107 dividido por 56, o resultado desse x vai dar 214. Percebam, o x, que é 214, é menor do que o número que já está aqui, ó, que é 224. Então significa que o meu cloreto de amônio é o reagente em excesso. Se o cloreto de amônio é o reagente em excesso, o óxido de cálcio é o reagente limitante. E para nós calcularmos com segurança a quantidade de produto que uma reação forma, nós usamos o reagente em excesso ou limitante? O reagente limitante. Então, para nós acharmos o Y, vamos fazer essa regrinha de 3. 112 vezes 34 dividido por 56. E o resultado disso aqui, galerinha, vai dar 68 gramas. Então, significa que essa reação irá produzir 68 gramas de amônia. Na alternativa, nós marcaríamos aí, ó, a letra A. Essa aí que seria a resposta da nossa questão. E aí, galera, tudo tranquilo? Deu para entender, gente? Olha só, avisos importantes. Essa aqui foi a nossa primeira videoaula de exercícios de estequiometria, com as 6 primeiras questões. Lembra que vai ter mais um vídeo na sequência com mais 6 questões para nós fecharmos essa nossa playlist. Galera, se você está chegando agora no canal, se inscreva. Aqui tem conteúdo gratuito, é conteúdo de qualidade, especialmente desenvolvido para você que tem muita dificuldade com a química. Pega esse vídeo e manda para os seus amigos que têm dificuldade com química, que assistem várias videoaulas e não conseguem entender. Fala para eles que aqui no YouTube tem um canal que é voltado para esse público, para a galera que não sabe nada de química, para a galera que tem muita dificuldade,
para a galera que não consegue entender muito bem essa disciplina. Vou pedir que você deixe também seu like para ajudar no crescimento desse trabalho. Qualquer dúvida, galera, é só deixar nos comentários e logo mais eu volto aqui com vocês para a gente finalizar essa sequência, beleza? Não esquece de baixar a lista na descrição do vídeo e finalizar a resolução das próximas 6 questões. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente se vê para o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Um abraço! Estequiometria, filho. Já para apertar no pause.